Pode ser um, porque só tem um capítulo em Filemão, amém? Capítulo 1, versículos de 8 em diante. Filemão, vamos lá, no finalzinho da Bíblia, logo depois de Timóteo, Tito, e aí vem Filemão, amém? Tem gente falando aqui, nossa, eu nem sabia que tinha Filemão na Bíblia. Não é um livro, capítulo 1, hein? Um único capítulo. Não é realmente um livro muito comum, muito usado. Mas, o que acontece? Lembra que eu falei que nós íamos começar esse mês agora, uma série? Esse mês, os 4 semanas, vai ser uma série vamos falar sobre pendências. Ou seja, nós vamos ser livres de pendências, livres de coisas que nos aprisionam, que impedem o nosso fluir, o nosso crescimento, a nossa felicidade, as nossas conquistas, e vamos nos preparar para o ano 2022, amém? Porque o ano 2022 vai ser um ano extraordinário na nossa vida. Ainda bem que alguns reconheceram isso, né? Olha o que diz Filemão, capítulo 1, 8. Pois bem, Paulo está escrevendo para Filemão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo aqui mesmo comigo, para que no teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo antes, mas acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar isso, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Diga glória a Deus pela palavra. Glória a Deus. Queridos, olha isso. Essa carta Paulo escreveu quando estava preso em Roma. A primeira prisão de Paulo em Roma. Mais ou menos no ano 60 e pouco depois de Cristo. Agora entenda uma coisa. A prisão de Paulo não era uma prisão cárcere. Era uma prisão domiciliar. Porque Paulo era cidadão romano. Porém ele foi acusado do Evangelho, existia uma perseguição naquela época, então colocam Paulo, ele aluga uma casa e ele fica como se hoje em dia fosse a tornozeleira eletrônica, sabe? Põe a tornozeleira e o cara fica dentro de casa, ele não pode sair porque senão apita e sabem que ele saiu de casa, ele não está na prisão, mas ele está preso. Paulo estava assim, não tinha tornozeleira eletrônica naquela época, então ficava um soldado romano na casa de Paulo. Porém, Paulo tinha liberdade de receber quem quer que fosse em sua casa. Então, Paulo não parou, por causa daquela prisão, de pregar o Evangelho.
Ele continuou falando de Jesus ao coração das pessoas, continuou levando paz ao coração das pessoas, continuou levando salvação ao coração das pessoas. Isso de cara já nos ensina, queridos, que independe de onde nós estivermos, nós podemos ser uma bênção na vida das pessoas. Olha a situação de Paulo. Às vezes a gente fica olhando a situação da nossa vida. Mas eu estou com dificuldade na família. Mas eu estou com dificuldade no trabalho. Mas eu estou passando por necessidade financeira. Mas eu estou com uma questão no meu casamento. Então por isso que eu não falo de Jesus para ninguém. Por isso que eu não levo o evangelho. Por isso que eu não compartilho do amor de Deus. Paulo estava preso, queridos. E a Bíblia diz que ele continuava compartilhando o amor de Deus. E aí ele escreve essa carta para uma pessoa. É carta de Paulo para Filemão. Ele escreveu algumas outras cartas para Tito, para Timóteo, são cartas pessoais. Algumas ele escreveu para as igrejas. Carta aos Coríntios, então era para a igreja de Coríntios. Carta aos Filipenses, era para a igreja de Filipe. Mas essa carta ele escreve para uma única pessoa, chamada Filemão. E de todas as cartas, essa é a única que tem um assunto pessoal. Todas as outras cartas, Paulo escreve, mesmo para Timóteo, ele fala da igreja. Mesmo para Tito, ele fala da consolidação de vidas. Obrigado, meu amor. Eu quase não transpiro, né? Aqui é americano. E aí o que acontece? Paulo escreve para Filemão, é a única carta que ele escreve falando de um assunto pessoal. E sabe do que é que ele fala? De uma pendência do passado. Olha isso. Para você ver a importância desse assunto, de nós não termos pendências do passado, que Paulo usa uma carta inteira para falar com o homem de um assunto pessoal dele, de uma pendência do passado. Para você ver a importância desse assunto. A Bíblia tem uma carta, a Bíblia tem um livro para falar sobre não termos pendências passadas, ou em outras palavras, para resolvermos as nossas questões do passado, não deixar nada para trás que possa nos segurar, nos impedir de avançar, nos impedir de romper, nos impedir de crescer, até espiritualmente. Agora, no versículo 8 e 9, que nós lemos aqui, o que nós vemos? Que Paulo, ele diz assim: olha, Filemão, eu podia te dar uma ordem, como teu líder, como teu pastor, eu podia agora te dar uma ordem. Ele diz aqui, eu podia agora mandar, mas eu prefiro pedir, para que a tua obediência não seja por obrigação, mas seja por amor. É a mesma coisa que você entregou aqui seus dízimos e ofertas. Jamais faça isso por obrigação. Eu tenho que entregar. Quando alguém diz assim, eu tenho que entregar, já não deveria nem entregar. Já não deveria ter. Eu tenho que dizimar ainda esse não, já não deveria nem mais dizimar. Agora, quando eu quero entregar, eu quero, é diferente. Então Paulo diz assim: olha, Filemão, isso que eu vou falar para você, eu poderia estar mandando, mas eu prefiro pedir, para que você faça de forma espontânea, para que você faça com o coração aberto. Queridos, não se livre das pendências do seu passado, porque você se sente obrigado a isso. Faça isso de coração, faça isso de forma livre, aberta, ok? E aí, ele começa a falar de um homem, cita um nome aqui, na carta a Filemão, que é o nome de Onésimo. Ele começa a falar: olha, eu estou te enviando Onésimo. E aí ele chama Onésimo de filho. Eu falo: eu estou te enviando meu filho Onésimo. O que a gente entende? Não era um filho biológico, mas era alguém que Onésimo tinha ganhado para Jesus. Onésimo era alguém que Paulo ganhou no Evangelho. E ele diz: olha, eu estou te enviando Onésimo, que é meu filho, que foi gerado entre algemas. Ou seja, eu ganhei ele aqui preso. Ele veio parar na minha casa, eu preguei o Evangelho para ele, e ele está comigo desde quando chegou. Ok? E aí ele diz assim: este Onésimo, que antes foi inútil para você, mas agora é útil, tanto para mim quanto para você. Aí para tudo aqui na carta.
Peraí, ele foi inútil para você, Filemão? Então você já conhece o Onésimo. Olha isso. Então peraí, eu estou te enviando alguém que você já conhece. Então tem uma história aí. Tem uma história passada aí. O que eu vou te pedir, não quero mandar, eu quero pedir. E eu quero que você receba um filho meu, chamado Onésimo, que eu gerei aqui na prisão, que já foi para você inútil, mas agora pode ser útil, tanto para mim, quanto para você. Como ele quer dizer, para a obra que nós estamos fazendo junto, para o reino que nós estamos edificando juntos. E aí nós vamos descobrir pela descrição de Paulo, que Onésimo era escravo de Filemão. Porque ele diz, olha, agora eu não recebo mais ele como escravo. Antes ele era escravo, mas recebe como irmão em Cristo. Onésimo era escravo de Filemão. E Onésimo roubou o seu dono. Ele furta algo que a Bíblia não diz o que é. A gente acredita que seja algo de valor. Ele furta algo de Filemão. Ele rouba a Filemão, que era o seu senhor, e foge para Roma, porque Onésimo era romano. E ele era escravo de Filemão lá na cidade de Colosso, porque Filemão morava em Colosso, tanto que foi o líder da igreja em Colossenses. Então Filemão é assaltado, é roubado por Onésimo. Onésimo foge, porque naquela época o escravo, pela lei mesmo, que roubasse, deveria morrer. Ele, como era escravo, não tinha como restituir, então restituía com a própria vida. Quando você roubava alguém, o que a lei mandava? Agora você paga 4 vezes o que você roubou. Mas como o escravo vai pagar 4 vezes? Ele não tem como. Então ele era condenado à morte. Então o que Onésimo faz? Foge. Vai parar onde? Em Roma, porque ele é romano. Ele fala, eu vou para Roma. Aonde ele vai parar? Na casa de Paulo, na prisão. E Paulo dentro da prisão, na casa dele, porque Paulo recebia. Sabe o que os apóstolos em Roma faziam, e os discípulos dos apóstolos? Eles muitas vezes recebiam, as pessoas estavam sendo procuradas. Falavam, não, vem para cá. E aí Roma via um prisioneiro com outro prisioneiro e deixava. Falava assim, ele vai estar lá preso mesmo, não vou nem investir perseguindo mais esse cara, deixa ele na prisão junto com Paulo. E Paulo recebeu um monte de gente fugida. Para quê? Para pregar o Evangelho. Olha que lindo. Paulo abria a casa dele para todo mundo. Paulo não fazia acepção de pessoas. Paulo recebia porque amava. E aí Onésimo chega na casa de Paulo. E aí Onésimo começa a receber a palavra de Paulo. E começa a amar Jesus. E se converte. E se torna, segundo o que nós lemos aqui, um cooperador. Alguém que se torna útil. Útil para Paulo. E eu acredito que nesse processo de discipulado, nesse processo de tratamento, Onésimo confessa os pecados dele. Igual a gente fez um encontro com Deus, que a gente foi diante de Deus ali e abriu o coração, e como a gente tem que fazer diariamente, ir diante de Deus e abrir o nosso coração para Ele, pedir perdão pelos nossos pecados. Onésimo faz isso e fala, Paulo, você está aqui me tratando tão bem, está cuidando de mim, está me discipulando, me deu Jesus, me revelou a palavra, está mudando a minha vida, mas eu preciso te contar algo. Eu tenho uma pendência. Eu tenho uma pendência na minha vida. Eu estou aqui em Roma, perseguido, fugido, porque eu roubei o meu Senhor. Eu roubei o meu patrão, o que eu trabalhava como escravo. Deixa eu explicar uma coisa só para vocês entenderem. O escravo, naquela época, ele era um pouco diferente do escravo do Egito. Às vezes a gente fala de escravidão, lembra logo no Egito, açoite. Não era bem assim esse tipo de escravidão. Normalmente o escravo, lógico, ele devia tudo ao seu senhor, ele não tinha direitos, ele não tinha terra, ele não tinha casa, mas o escravo naquela época tinha acesso. Normalmente o escravo recebia a mesma profissão do seu dono. Vamos dizer que o dono daquele escravo, o ofício dele era sapateiro. O que ele fazia? Ele ensinava os escravos dele a serem sapateiros para aumentar a sua produção. Então eles recebiam ofício, eles eram bem tratados, alguns ganhavam
usavam as mesmas roupas que o dono. Por quê? Porque muitas vezes eles, nos negócios, representavam os seus donos. Então não era, quando fala assim, antes escravo, não imagine o escravo da senzala, mas era outro tipo de escravidão em Roma. Tanto que Paulo diz assim, servos, que é escravo, serviam ao seu senhor, sendo ele bom ou não, como ao Senhor, como a Deus. E se você pegar na carta de Filemão, Filemão era um bom senhor. Paulo começa, que eu não li, depois lê a carta, é um capítulo só, é linda. Paulo começa dizendo, Filemão, você que tem um coração tão generoso, tão bondoso, que tem me ajudado a consolidar as vidas aí. Então, não tinha, Filemão, Onésimo não tinha o direito de ter furtado o seu senhor. Provavelmente ele tinha condições, ele era bem tratado, mas por algum motivo ele rouba e foge. E se encontra com Paulo. E Paulo converte aquele coração e discipula durante 2 anos aquele homem. E o que acontece? Onésimo vai parar em Roma, né? Como eu falei, ele é discipulado por Paulo. Há uma transformação. E aquele homem inútil agora se torna um homem útil. Se torna alguém que fala assim, olha, esse daqui não é mais para ser escravo. Esse aqui agora é irmão. Esse aqui mudou de vida. Esse aqui teve um encontro com Jesus. O caráter dele foi mudado, o caráter dele foi transformado, o caráter dele foi ajustado. E Onésimo devia estar muito feliz. Muito bem, muito alegre, muito feliz. E aí Paulo chega um dia para Onésimo e diz assim, Onésimo, como é que você está? Estou bem, sou eu agora, tá? Isso não está descrito, tá? Sou eu aqui, romanceando a palavra. Como é que você está? Estou bem, está feliz? Estou feliz. Mas nós estamos em algemas, mas não tem problema, eu tenho Jesus. Eu estou em paz. Eu me sinto bem hoje, eu me sinto consolidado. Eu tenho a vida eterna. Ele falou, que ótimo. Então eu quero te dizer que agora está na hora de você fechar as pendências do passado. Como assim? Você vai voltar para a casa de Filemão. E você vai enfrentar essa pendência. Porque não adianta você estar morando longe, não adianta você se esconder, porque essa pendência sempre vai te acompanhar se você não resolver. Às vezes a gente acha que mudando de cidade, mudando de emprego, mudando de casamento, mudando de roupa, mudando de trabalho, a gente deixa para trás o que passou. Mas as coisas para trás só ficam se forem resolvidas, se forem enfrentadas. Se você quer, em alguma área da sua vida, viver plenitude, ela não pode ter uma pendência passada. Eu quero ser pleno na minha família, eu não posso ter pendências familiares passadas. Eu quero ser pleno na minha profissão, eu não posso ter pendências na minha profissão passada. Eu quero ser pleno no meu casamento, eu não posso ter pendências lá atrás. Não é só mudando, porque as pessoas têm a consciência de hoje que tudo é muito, como é que se diz? Descartável, que é só mudar que resolveu. Não é, precisa enfrentar. Aquele homem estava bem, estava mudado, estava transformado, estava útil na obra. E Deus falou para ele agora através de Paulo, está na hora de você resolver essa pendência. Existe uma pendência, um pecado não resolvido, uma questão aberta. Eu tinha um discípulo, na verdade, em São Paulo. Hoje, até fiz uma live com ele na sexta-feira sobre finanças, né? Ele que me convidou, ele é consultor financeiro, e esse rapaz veio do Piauí e passou durante muito tempo uma situação bem difícil na vida, né? Ele morava numa das maiores comunidades lá de São Paulo, que é a comunidade do Heliópolis, e ele recebeu Jesus no coração. Um discípulo meu que trabalhava com ele numa metalúrgica convidou, ele veio para a cela, aceitou Jesus e passou a caminhar. Só que ele tinha uma ferida no coração muito, muito, muito grande, que era em relação ao seu pai. Por quê? Porque o seu pai, em um determinado momento, constituiu outra família e foi embora. Mas foi embora sim, não deixou bilhete, não deixou telefone, não deixou
mensagem. Eles não sabem para onde o pai tinha ido. E largou. A mãe desse meu discípulo ficou tão mal, psicologicamente, emocionalmente, que ela surtou. Surtou, teve que fazer tratamento. E esse discípulo, ele vinha com um coração muito ferido. Muito ferido. E Deus tinha um plano na vida dele espetacular. Só que ele não conseguia avançar, porque todas as vezes esse fantasma dessa questão que estava em aberto voltava à tona. Então ele não conseguia avançar no relacionamento, ele não conseguia avançar profissionalmente, ele não conseguia avançar ministerialmente. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: João, está na hora de fechar essa pendência. Aí ele falou para mim: olha só, quero que você entenda. Ele falou assim: como é que eu vou fechar essa pendência se não fui eu que abri? E como é que eu vou fechar se eu não tenho nem acesso? Aí eu falei assim: você não tem, mas Deus tem. E nós fizemos uma campanha de oração às 6 horas da manhã. Igual temos essa oração. Eu falei: vem comigo uma semana na igreja, orar e Deus vai dar a solução. Queridos, vieram 7 dias. No 6º dia, de forma milagrosa, o pai dele ligou para ele. Depois de anos. No 6º dia, em que estávamos orando, o pai dele liga para ele. Estava morando em Minas Gerais, no interior de Minas. Não deu o telefone, mas falou: estou indo para São Paulo, porque eu quero resolver essa questão com vocês. Ele veio, essa questão foi resolvida no coração do meu discípulo. A partir daí, prosperou, casou, multiplicou célula, rompeu. Hoje é um empresário, hoje é um homem extremamente bem sucedido. Já citei ele aqui outras vezes, muito bem sucedido, mudou de vida. Por quê? Porque fechou uma pendência passada. Ai, mas não foi ele que abriu essa pendência, mas estava no coração dele, não estava resolvido. Sabe como é que ele fez? Buscou em Deus, obedeceu a voz de Deus, foi todo dia às 6 horas da manhã, ajoelhava lá comigo, nós dois, e esse menino chorava. Eu não conseguia nem orar, ele só chorava, e eu orava por ele. No 6º dia, no 7º, na verdade, de manhã, ele entra com, parecia Moisés descendo do monte assim, resplandecia. Eu falei: o que aconteceu, João, que você está brilhando? Ele falou assim: pastor, você não vai me acreditar. Eu falei: eu acredito, eu sou crente. Eu falei para ele: meu pai me ligou ontem à noite. Aí quem chorou fui eu, né? Nós dois choramos juntos. E no 7º dia isso estava resolvido. Assim, depois o pai dele veio e as coisas se resolveram. E ele rompeu. E ele avançou. E ele não tem mais pendência. As pendências precisam ser resolvidas, não pode ficar. Seja ela familiar, seja o que for. E Paulo falou para Onésimo: Onésimo, você está útil demais aqui, está top. Tanto que ele diz: eu gostaria que você ficasse comigo. Mas você tem uma pendência para resolver. Você tem que ir lá, dar a cara e resolver isso aí. E aí ele escreve essa carta para Filemão. Ele escreve a carta para a igreja de Colossenses. E dá para quem levar? Onésimo. Além de Onésimo ir resolver a pendência, ainda levou as cartas de Paulo. Olha que honra. A carta que você conhece, carta aos Colossenses, foi Onésimo que levou para a igreja de Colosso. Mas levou uma segunda carta também. E aí, a gente imagina que, né, Onésimo chega, bate na porta. Quem que abre? Naquela época não dava para mandar um WhatsApp para Filemão falando: ó, Onésimo está indo aí, tá? Não. Foi exatamente assim. A hora que Filemão abre a porta, quem que está ali? Na frente dele? O escravo fujão. O escravo ladrão. Aqui sou eu, tá? Acredito que Onésimo ajoelha ali naquela hora. Filemão, eu tenho uma carta para você. Porque ele não sabia o que Filemão podia fazer. Ele se rende ali. Filemão tinha direitos sobre ele, direitos legais sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele, a Bíblia não diz, né? Eu estou dizendo, mas eu acredito que entrega ali aquela carta.
olha aquilo sem entender nada. Que carta é essa? Que esse cara voltou? Talvez Filemão já nem imaginasse que Onésimo podia voltar 2 anos depois. Achava que ele já tinha atravessado, já estava lá em Tarso, junto com os Jonas, fugindo de Deus. Não. Ele estava ali na porta dele naquela hora. Entrega aquela carta. Filemão pega aquela carta, abre, e Paulo está dizendo, recebe Onésimo de volta. Porque a pendência não era só em Onésimo. Quando há uma pendência aberta, não é só em quem fez o que estava errado. É na ferida que ficou no coração do outro. Se eu não cuidar do meu relacionamento com minha esposa, uma pendência que se abre no nosso casamento, por uma atitude minha, fere o coração dela. Então são os dois lados que precisam fechar. Tanto que quem precisa pedir perdão, quanto quem precisa perdoar. E aí, Filemão pega aquela carta, e Paulo está dizendo, olha, eu não estou te obrigando, mas eu estou te pedindo. Recebe Onésimo de volta. Um dia ele te foi inútil, ele te roubou, ele te assaltou, ele te fez mal, mas ele se converteu. E aí vem o desafio. Por isso que a primeira palavra que Deus nos deu diz assim, não julgueis para não ser julgados. E como a nossa alma, o nosso coração, ele é rápido em julgar. Será que se converteu mesmo? Será que é mesmo convertido? Será que mudou mesmo? E Onésimo olha aquilo e fala assim, meu Deus, eu posso morrer se eu voltar lá. Como é que eu vou voltar? E Paulo diz, você tem que voltar. Não tem como você romper, você avançar, você frutificar, você crescer, se você continuar pendente nisso. Você sabe que uma vez, acho que eu já testemunhei aqui, não lembro, eu tinha uma dívida no banco, lá em Sertãozinho, no interior de São Paulo, só que eu voltei para São Paulo, e aquela dívida ficou, e eu larguei lá. E na época, acumulou, essa dívida chegou lá em R$8.000. Isso eu estou falando de 24 anos atrás, era um valor, um montante considerável, hoje é. E eu não tinha como pagar isso, estava desempregado. E aí eu estava no culto, e o apóstolo Fábio, lá da igreja Shaddai, pregando, o pastor Fábio na época ainda, e ele disse assim, olha, ele disse uma frase que me marcou, ele falou assim, de problema não se foge, problema se enfrenta. Enquanto você não enfrentar, você não resolve. E eu era, queridos, especialista em fugir de problema. Especialista em fugir de cobrador. Mãe, se ligar aqui e falar que eu morri, que eu mudei, não existo mais. Eu não enfrentava, eu fugia. Até contei no encontro lá por causa de alguns traumas. Bom, quando eu ouvi essa palavra, isso entrou no meu coração e me lembrou dessa dívida que eu tinha lá em Sertãozinho. Aí na segunda-feira, eu falei assim, eu vou resolver esse problema. Eu não vou ficar com esse negócio na minha vida. Eu peguei e liguei lá no banco. Falei com o gerente, falei, olha, eu quero ir aí resolver essa questão. Ele falou, então vem para cá na sexta-feira, que eu posso te atender e a gente vê o que pode fazer. Naquela época não tinha, hoje tem muitas formas de pagamento. Naquela época você tinha que sentar na frente do gerente para resolver. Hoje é tudo online, né? Mas eu falei, eu quero resolver. Pedi dinheiro emprestado para o meu pai, para pegar um ônibus para Ribeirão Preto, que eu não tinha dinheiro. Mas eu falei, eu não tenho dinheiro, não sei o que eu vou fazer lá. Mas eu vou. Eu creio na palavra que foi liberada, eu vou resolver esse problema. Querido, cheguei lá, peguei o ônibus de madrugada, cheguei lá de manhã, esperei o banco abrir, sentei na frente do gerente e falei assim, olha, meu nome é Carlos Henrique, eu te liguei, na segunda-feira você pediu para vir aqui hoje. Aí ele olhou para minha cara e sorriu. Eu falei, caramba, que gerente, hein? Eu aqui todo endividado e está rindo da minha cara. Aí ele virou para mim e falou assim, você não precisava ter vindo até aqui, eu podia ter te mandado pelo correio o recibo. Aí eu falei assim, que recibo? Ele falou, é o recibo do pagamento que você fez com desconto na quarta-feira. Eu falei assim, acho que você está me confundindo. Ele falou, não, peraí, eu vou lá buscar. Ele saiu, foi lá no arquivo, trouxe de volta o recibo, tinha uns 20% de desconto, não lembro exato.
pago na quarta-feira. Eu falei assim, como isso aqui está pago? Ele falou, foi pago. Foi feito um depósito, uma transferência, aqui está pago. O recibo está aqui. Eu olhava aqui, falava assim, bom, os únicos que sabem dessa dívida é meu pai e minha mãe. E eles não têm 6 mil e poucos reais, que era o que dava na época, para pagar. Queridos, eu peguei o recibo, agradeci, subi no ônibus e voltei. Essa dívida está paga até hoje. Glória a Deus. Sabe quem pagou? Fisicamente eu não sei, mas espiritualmente eu sei. Um princípio. Não fuja dos seus problemas. Enfrente-os. Resolva. Vai resolver. Não fica andando com pendências. Pendências não resolvem. Minha irmã, queridos, que hoje é pastora na igreja El Shaddai, ela perdeu o primeiro casamento devido ao adultério do primeiro marido dela. E ela perdeu esse casamento. E ela foi embora de Sertãozinho para São Paulo com essa ferida no coração, com essa ferida aberta. E quando ela chegou em São Paulo, ela queria um novo relacionamento, ela queria ser feliz, ela queria viver, mas ela tinha uma pendência, porque ela saiu de lá muito magoada, não só com o ex-marido, como com a ex-sogra. E ela ouviu essa mesma palavra que eu, no mesmo dia, do pastor Fábio. E na segunda-feira de manhã, ela fez uma oração e falou assim, eu vou ligar para minha ex-sogra e vou pedir perdão a ela. Isso já faz um tempo que ela estava em São Paulo, mas ela não tinha coragem de resolver isso. Depois dessa palavra ela tomou uma atitude, e ela conta que a hora que ela ligou, que a ex-sogra atendeu, o nome dela era Sônia. Oi Sônia, dona Sônia, aqui é a Fernanda. Fernanda, você está me ligando hoje? Estou. Isso é resposta de oração. Fernanda, como é que é? Sabe por quê? Eu orei ontem, eu me converti. E ontem eu orei que eu queria poder ter um momento com você para poder te pedir perdão. Mas eu não tinha mais seu telefone, você foi embora, você não me deixou o telefone, nada. Eu não tinha como te encontrar. E quando minha irmã decidiu ligar, eu já tinha ido à frente. Eu já tinha tocado o coração da ex-sogra. A minha irmã não sabia como a ex-sogra ia receber. Vocês estão compreendendo como a gente decide resolver as pendências? Deus vai à nossa frente e já abre os caminhos e já promove a possibilidade disso se resolver. Por quê? Porque Deus quer te ver livre de pendências. Quem pode dizer amém? Eu recebo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, imagina a hora Onésimo chegando com essa carta, Filemão olhando para a cara dele e falando, ouvindo, perdoa esse rapaz. E não é assim, perdoa porque ele levou uma carta e vai embora. Está escrito aqui, perdoa porque agora ele vai ficar com você de novo para sempre. Está escrito aqui, eu queria que ele ficasse comigo, porque Onésimo é muito útil, mas Deus mandou ele de volta para você. Acolhe, não mais como um escravo, mas como um irmão, porque agora ele vai ser teu braço direito no ministério. Olha como que Deus resolve as pendências. Sabe aquele negócio, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Eu perdoo, mas quero morar bem longe. Eu perdoo, mas que não me apareça pintado de ouro. Não é assim que o pessoal fala. Queridos, isso não é perdão. Se Deus quiser que fique com você, vai ter que ficar com você. Ele não vai forçar nada, porque Ele sabe dos nossos corações. Mas Deus quer que as pendências sejam definitivamente resolvidas. Porque se não resolver, lá na frente vai travar conquistas. Eu perguntei a alguém aqui que quer ser feliz e conquistar alguma coisa na vida? Amém, amém, graças a Deus. Então resolva as pendências, saia das pendências, amém? Martinho Lutero, um dos reformadores, ele disse assim, somos todos onésimos, todos nós temos uma pendência para resolver, todos nós chegamos diante de Jesus com pendências na vida, e precisamos decidir resolver, todos pecamos, todos precisamos de perdão. Agora, olha que líder foi Paulo, queridos. Paulo recebeu Onésimo sem julgá-lo. Paulo conhecia o caráter de Filemão. Ele podia falar, caramba, Onésimo, você pisou na bola bem com Filemão. Mas Paulo não fez isso. Paulo tratou, discipulou Onésimo. A gente precisa de mais Paulos na igreja. Amém. Mais Paulos que recebam todos aqueles que vão chegar, independente de como vão chegar, e os ame, e os acolha, e os abençoe, e os discipule. Por isso que Jesus disse, ide e façam
faça discípulos, é isso aqui. Fazer discípulos, queridos, não é uma cartilha, um método. Fazer discípulo é amar, é dar Jesus para as pessoas, é compartilhar o amor, é fazer com que eles conheçam as coisas que vão livrar a vida deles de tudo que é mal. Isso é fazer discípulos. Às vezes a gente fala assim, aquela igreja, a igreja El Shaddai é uma igreja de fazer discípulo. Eu não quero fazer discípulo. Então você não quer amar. Então você não quer cuidar para que pessoas saiam da situação de escravidão para uma situação de liberdade, como Deus fez conosco um dia. É isso que Paulo estava fazendo com aquele homem que estava fugido, que era ladrão e que estava condenado à morte. E Paulo cuidou. E Paulo amou, não olhou a situação dele, não olhou se ele podia dar alguma coisa em troca ou não. Às vezes a gente quer relacionamentos com troca. O que Onésimo podia dar para Paulo? Nada, só problema. E problema com um dos líderes da igreja dele, que era Filemão. E Paulo fala, vem cá, vou cuidar de você. E cuida. E esse cuidado não foi da noite para o dia. 2 anos tratando aquele homem, curando as feridas dele, falando, olha, você vai resolver suas pendências. Até que chegou a hora e falou, agora vai. E ele vai. E ele encontra ali com Filemão. E ali Deus restaura. E uma pendência é fechada. Sabe qual é o resultado disso, queridos? Só para você ter uma ideia, Onésimo se torna bispo. Ele cuida de toda uma região de igrejas para o apóstolo Paulo. Se torna um influenciador. Um homem transformado. Só para quem não sabe, ele assume a igreja de Éfeso quando Timóteo sai. Olha isso. Timóteo todo mundo conhece. Sabe qual foi o líder? Quando teve que passar o bastão, foi passado para Onésimo. Onésimo recebe a igreja de Éfeso e toda a região das igrejas de Éfeso para cuidar. Por quê? Porque a pendência fechou. Porque o passado ficou. E porque avançaram. Foram para frente. Então Deus está falando isso conosco, queridos. Deus está nos mostrando que as pendências têm que ficar para trás. Ele quer ver um avanço na tua vida como nunca teve antes. Ele quer ver a tua vida fluindo em todas as áreas, porque o propósito dele é te levar à plenitude, de paz, de alegria, de felicidade, de conquistas pessoais. Amém? Paulo, veja que Paulo não escondeu o pecado de Onésimo, mas tratou. Então receber uma pessoa não é você aceitar os pecados da pessoa, é você aceitar a pessoa como ela é para ser tratada. Mas ele não escondeu, ele falou, Onésimo te fez mal, Filemão, eu sei o que ele te fez, mas agora recebe. E aí Paulo, como ele mesmo diz na palavra, ele imita a Jesus. Paulo não diz, imitem a mim como eu imito a Cristo? E ele imita na prática. O que Jesus fez por nós? Jesus pagou as nossas dívidas para com Deus. Sabe o que Paulo diz? Filemão, eu sei que ele te roubou. E se isso ainda é um peso para você, põe na minha conta. Eu estou escrevendo essa carta de próprio punho, porque Paulo, por causa de uma questão de enfermidade que a gente acredita que ele tinha nos olhos, ele tinha pessoas que escreviam, Lucas e outras pessoas que escreviam as cartas para ele. Aí Paulo diz assim, essa eu estou escrevendo de próprio punho, como eu estou assinando esse cheque aqui, eu estou assinando essa promissória aqui, porque se ele te deve alguma coisa que você não consegue perdoar, então eu pago para você. Eu pago a dívida de Onésimo, para que você possa recebê-lo sem dívida nenhuma. Olha que atitude, olha que postura, tudo por uma vida, ser livre de uma pendência. E o que acontece? A palavra se cumpre. Paulo segue os caminhos de Cristo, paga as dívidas de Onésimo, e é uma representação do que Cristo faz por nós, porque Romanos 8, o apóstolo Paulo mesmo descreve Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Se você está em Jesus, se você está em Cristo, ninguém pode mais te condenar. Nem Filemão, nem Paulo, ninguém pode te condenar, porque você está em Cristo Jesus. Paulo diz, Filemão, Onésimo agora está em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre a vida dele. Mas se o teu coração não consegue perdoar, então eu te pago. Olha que forte isso. Olha que
mas não precisou, porque a gente entende pelo crescimento de Onésimo que Filemão o recebe de volta, o recebe como filho, o ama, amém? Talvez Onésimo não imaginou ter que enfrentar aquilo, né? Ele não imaginou que, ele achou que a vida dele já estava boa lá com Paulo, Jesus já tinha resolvido. Às vezes a gente meio que acha que as coisas estão indo bem, mas a gente tem sempre que fazer uma avaliação do que ficou para trás e do que precisa ser livre nas nossas vidas, amém? De escravo ladrão para cooperador em Cristo. No livro de Colossenses, Onésimo é chamado de servo fiel. Então, de um escravo infiel, Deus o transforma em um servo fiel. É o outro lugar onde Onésimo é citado, no livro de Colossenses. Então, queridos, às vezes a gente tem nomes que trouxemos do passado, situações que trouxemos do passado, que muitas vezes ainda aparecem como um fantasma do que fizemos ou do que erramos um dia. Primeira coisa, nenhuma condenação a mais se você estiver em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? E segundo e definitivo, Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, nem a tua própria consciência, porque muitas vezes não é alguém de fora que está nos acusando, nós estamos nos acusando, nos condenando. Não se condene, simplesmente se arrependa. Onésimo se arrependeu, Jesus entrou na vida dele e houve uma transformação. Independente do nome que você trouxe até hoje, assim como o de Onésimo foi transformado, o nosso também pode ser completamente transformado. Mas precisamos decidir obedecer a Deus. Deus disse: Onésimo, volta. Ele voltou. Era mais cômodo para Onésimo ficar lá com Paulo. Paulo o amou, Paulo cuidou dele, mas não, ele tinha uma pendência a resolver. Então que as pendências das nossas vidas comecem a ser resolvidas hoje, a partir de hoje, nesse processo que, nesse mês de novembro, queridos, nós vamos viver experiências sobrenaturais com Deus. Definitivamente o passado vai ficar para trás. Os próximos cultos nós vamos entrar em linhas específicas de pendências familiares. Essa daqui é uma geral, essa daqui é a introdução, e olha só o que Deus já está falando conosco. E depois nós vamos entrar em linhas específicas de pendências que serão resolvidas. E posso te falar, você vai sair desse mês de novembro completamente livre. E se prepara, porque daí o mover espiritual e os resultados vão começar a aparecer. Só quem recebe, diga: eu recebo. E vai ficando de pé aí onde você está, porque eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida aqui nessa manhã. Foi Deus que te trouxe aqui nessa manhã. Deus preparou esse momento, essa palavra, para começar a esclarecer a tua mente de que pendências não podem ficar abertas. Situações precisam ser resolvidas em nome de Jesus. E tem um lugar onde você precisa jogar essas pendências, um lugar onde você precisa entregar essas pendências, é na cruz de Cristo.